Jesus, riqueza e movimento. Isso aqui é uma temáticazinha polêmica, hein? Sabe por que é polêmica? Vou explicar pra vocês. Mas antes, muito bom dia, como é que vocês estão? E aí? Bom dia, Kainan, bom dia, Ana Lu, bom dia, Guilherme, bom dia, Foco na Dança, Beatriz Flores Beauty, Caio Neves, Rafael, Bruno, Brenda, Gabriel, Burlan, bom dia, bom dia, bom dia, Jota, Luciano. Olha só, hoje, talvez das 4 lives, essa é a quarta live, talvez das 4 lives que a gente fez até agora, o conteúdo de hoje, a mensagem de hoje, seja de longe a mais polêmica, seja de longe a que mais vai gerar nervosismozinho e seja de longe a que mais vai ser incompreendida. Mas eu quero te dizer que eu não tô nem aí. Eu não tô aqui para ser compreendido, eu não tô aqui para ser aprovado, eu não tô aqui para ser aceito, reconhecido e amado. Eu tô aqui para te dizer o que você precisa ouvir. Eu tô aqui para te falar aquilo que eu sei, para te falar aquilo que eu percebo, para te falar aquilo que eu vivo, e você do teu lado poder ter um despertar de alguma forma. Então eu não tô preocupado com a má interpretação que possivelmente muita coisa que eu falar aqui vai ter. Porque sempre que a gente toca em Jesus Cristo, nesse cara incrível, pessoa mais iluminada que já passou pela humanidade, a gente corre um risco tremendo de ser mal interpretado, porque Cristo por si só é mal interpretado. As pessoas todas interpretaram errado Jesus, a maioria delas, inclusive as religiões, e a gente vai chegar lá, tá? Bom, antes de começar, eu quero que me conte aqui quem estava nas últimas 3 lives. Isso aqui, desde a live Novos Líderes, ou está chegando pela primeira vez hoje? Escreve assim pra mim aqui embaixo, ó, acompanhando ou primeira vez. Se você estiver acompanhando, você está acompanhando desde a primeira live, você escreve assim, ó, acompanhando. E se hoje é a sua primeira vez ao vivo aqui comigo, você diga assim, ó, primeira vez, tá? Só pra eu entender mais ou menos se a galera que tá vindo aqui hoje já tava comigo e já tá ligada do que eu falei sobre postura de liderança, sobre frequência arquetípica, sobre PSC, sobre buscar uma causa, liderar um movimento, ou se a galera também tá de primeira vez. Pelo jeito tá bem dividido, tem tanto gente de primeira vez quanto gente acompanhando. Olha só, olha que interessante, né? Vamos passar um check-up geral dos últimos 3 dias aqui, pra você entender o que eu falei até agora e perceber que tudo que eu tô falando agora faz sentido com uma coisa que eu já trouxe, mas também vai fazer sentido sozinho, se você não tiver vindo das outras, tá? Olha só, na primeira live eu falei sobre postura de liderança e sobre como você liderar um movimento é o que você deve fazer para com aqueles à sua volta. Liderar um movimento não é sobre você, é sobre as pessoas que você ajuda, é sobre as pessoas que você transforma. Porque quando você não levanta e você não lidera, você está sendo uma criança mimada que olha só para o próprio umbigo. E quem olha para o próprio umbigo não enriquece, não prospera, não vende. Então eu expliquei que o motivo pelo qual o teu negócio ainda não está nos dígitos que você gostaria, que o motivo pelo qual a tua conta bancária ainda não está satisfatória, não é um funil, uma técnica ou uma estrutura pragmática, mas sim a sua postura diante da vida. É porque a sua postura diante da vida não está abundante. A sua postura diante da vida não está de líder, não está magnética. E quando não há magnetismo, é porque em você não há libido, não há desejo. Libido, desejo, é a energia que move a vida. A energia sexual é a energia que move a vida. Então no momento em que eu tô aqui e essa energia move a minha vida, eu exalo essa energia para você, exalo esse desejo e isso me torna imediatamente magnético. E aí você quer parar para me ouvir. Então esse é o segredo dos anúncios que performam muito bem, dos pitches de vendas que mais vendem, das pessoas que mais são magnéticas, das comunicações que mais retêm, para você ter atenção, retenção, reação e reset
você precisa ter o que a gente chama de magnetismo pessoal baseado em libido. Foi isso que eu falei na primeira live. Já na segunda live, eu falei sobre PSC. Eu falei sobre pensamento, sentimento e comportamento. E que as pessoas não te escutam, não te compram, e você não prospera, não cresce, não enriquece, porque teus pensamentos, sentimentos e comportamentos estão incongruentes entre si. Olha só que legal, percebe? Eu vou te falar, você vai perceber. Se você pensa uma coisa, sente outra e faz outra, as pessoas à sua volta percebem. Só que elas não vão perceber dizendo, olha, Miguel, você tá incongruente. Não, de forma alguma, elas têm medo do julgamento, então elas nunca vão fazer isso. Elas só vão dizer, tá caro. Não vou comprar hoje não. Não vou assistir teu vídeo agora, depois eu vejo. Ou seja, o motivo do desengajamento das pessoas é o motivo do teu desengajamento e da tua falta de alinhamento da tua identidade. Quando tá incongruente, você percebe, teus funcionários percebem, e a gente chegou em que delegar é a arte de ser, não mandar. Então, se você quer ter uma empresa completamente delegada, em que você tem tempo para garantir o futuro do seu negócio e prosperar, que é diferente de botar dinheiro no bolso, o que você precisa ter é tempo de alinhar PSC, alinhar pensamento, sentimento e comportamento, porque o que mais vende e o que mais faz você liderar outras pessoas chama-se congruência. E as incongruências gritam. Foi isso que a gente disse na segunda live. Já na terceira live, ontem, o papo foi o seguinte, falando sobre arquétipos e sobre como você pode usar PSC para entrar em frequências arquetípicas de mais alto nível, de mais alto impacto, de mais alto magnetismo, para que você se beneficie disso internamente e também use isso externamente, imageticamente, para ser mais percebido, mais lembrado e, claro, mais ouvido na hora de vender tua transformação para o mundo. Percebe? Aí tá a questão. Vocês não estão ouvindo? Peraí. Eu gosto dessa paradinha que tá tocando aqui. Eu gosto dessa paradinha que tá tocando aqui. Ó. Ela concentra. E hoje necessitaremos concentração. Vamos lá. Então, qual que é a grande questão aqui do rolê, tá? Hoje, o que eu vou falar pra vocês é que tudo isso que a gente disse até agora tem a ver com Cristo, com Jesus Cristo. E olha só, serei extremamente mal interpretado. Extremamente mal interpretado nessa live agora. Mas sabe o que eu quero que você faça junto comigo aqui? Já que eu serei extremamente mal interpretado pelas coisas que vou dizer, você vai pegar essa live agora, você vai clicar aqui nesse aviãozinho e você vai enviar. Você vai enviar para que outras pessoas também me interpretem mal. E eu seja tão mal interpretado que muita gente comece a me hatear e essas pessoas me escutem. Pode ser? Vamos fazer assim? Você vai pegar essa live e você vai enviar para outras pessoas. Você vai enviar para pessoas que você queira, para pessoas que você confie, para pessoas que você queira tocar. Para que talvez, se eu for mal interpretado, eu seja mal interpretado por mais pessoas. Tá bom? Vamos lá. Jesus Cristo foi o homem mais iluminado que passou na Terra. E você vai me dizer assim, Davi, ele não era homem. Era sim. Religião. Foda-se. A verdade é essa. Jesus Cristo
sim, era santo. Sim, é santo, dependendo da tua crença. Mas, antes de santo, ele também foi homem. E você tem que entender que a humanidade de Cristo, ela não é um defeito. Ela é a maior virtude. Porque sabe por que as pessoas antes de Cristo tinham ódio e temência a Deus? Sabe por que no Antigo Testamento as pessoas olhavam para Deus como um grandíssimo, sim, de um tirano? Que se você não fizesse o que ele falava, ele mandava um dilúvio? Que se você não fizesse o que ele falava, ele fazia uma peste? Por que Deus era visto como esse tirano no Antigo Testamento antes de Cristo? Porque ele era uma figura intangível, porque ele era uma figura longínqua, ele era uma coisa que não existia na prática. As pessoas viviam temendo essa força maior essa que nunca se apresentava aos homens. Assim, os homens só tinham medo, porque viam as pestes acontecendo, viam as tretas acontecendo, viam a morte vir, viam o dilúvio. Mas Deus era um grandíssimo de um tirano. Essa é a verdade. O que mudou e fez as pessoas se conectarem, olha o que eu vou dizer. O que mudou e fez as pessoas se conectarem verdadeiramente e de forma intrínseca com a espiritualidade, o que fez as pessoas buscarem a espiritualidade, buscarem o caminho de Deus, buscarem o caminho da transcendência, foi a vinda de Jesus Cristo à humanidade. Porque Jesus Cristo era o divino humano. Porque Jesus Cristo, ele estava em um corpo humano, apesar da alma divina. Isso conectou com as pessoas. Isso não se tornou intangível. Isso não foi alto demais. Jesus Cristo não dizia, se você não me obedecer, vou te mandar para o dilúvio. Não dizia. Ele dizia, eu amo, eu perdoo. Entende? Então sim, a coisa que a gente mais tem que valorizar em Jesus não é seu fator santo. Porque o fator santo de Deus já existia antes de Cristo. Mas Deus era visto como um tirano, por falta de conexão com a humanidade. O que a gente mais precisa valorizar em Cristo e estudar em Cristo era seu fator humano. Era o líder de movimento que existia ali. Era o homem que veio à Terra inconformado com como a Terra funcionava e por causa desse inconformismo decidiu mudar o jeito que as coisas aconteciam. Decidiu pregar aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia, aquilo que ele transmitia do mundo espiritual. E ao pregar isso para as pessoas, ele tocava corações, ele tocava vidas e ele construía um movimento. Jesus Cristo foi, acima de tudo, líder de movimento. E quando eu digo foi, é porque estou me referindo a Cristo humano. Porque independente da tua crença, independente da tua religião, Cristo passou pela terra e marcou a história. Não só marcou, como acelerou a história. Quando eu falo que o movimento ele acelera a história, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer dominantemente que toda vez que existe uma construção, como houve a de Cristo, de pisar no chão em se estar e mudar o jeito que as coisas acontecem, sempre que existe uma construção como essa, a história acelera, a história muda, os paradigmas mudam, as coisas acontecem diferente e começam a acontecer mais rápido. Percebe uma coisa comigo? Percebe como antes de Cristo não existia prosperidade no mundo? Percebe como não existia prosperidade? Como era guerra atrás de guerra? Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente prostíbulas? Percebe? Cidades completamente prostíbulas eram Sodoma e Gomorra, né? Onde existe lá aquele mito dentro lá das escrituras.
Você percebe o quanto o mundo era zero transcendente? O mundo todo não se conectava com o divino. Era um mundo carnal, sem objetivo. E por que esse mundo carnal e sem objetivo? Porque Deus não era humano. Deus era uma força intangível e meio tirana. Porque toda vez que alguém fazia alguma coisa, vinha um dilúvio. Aí as pessoas viviam tementes e não queriam acreditar. Então a história não andava. A história não andava antes de Jesus chegar. Não andava. As coisas andavam em círculos. Elas demoraram milhões de anos para acontecer. Percebe? Historicamente falando, quando a gente fala em AC, antes de Cristo, tinha lá 10.000 antes de Cristo. E o mundo em 2 antes de Cristo era muito parecido com em 10.000 antes de Cristo. Não existiu uma evolução tecnológica, não existiu uma evolução espiritual, não existiu uma evolução mental. Aí no momento em que Cristo, homem, pisou na Terra e começou a falar de espiritualidade, e começou a falar de movimento, que era a principal mensagem dele, eu vou chegar lá, e começou a falar de liderança, começou a falar de amor, começou a falar de liberdade, o que ele fez foi humanizar o mundo espiritual. O que ele fez foi humanizar o divino. E no momento em que ele humaniza o divino, ele gera conexão. No momento em que humaniza o divino, gera conexão. Aí as pessoas passaram a olhar para o divino não com uma visão dessa tirania que vinha de cima e qualquer coisa que eu fizesse eu podia ser mandado para o inferno, morto ou vir um dilúvio, mas viam o divino como alguém amigo, como alguém ao lado, como alguém que dava de comer a quem não tinha, como alguém que compartilhava comigo a água que eu queria beber porque estava com sede. Jesus teve a capacidade de tangibilizar o divino, de trazer o divino ao material, para a terra, para o dia a dia. Então a maior contribuição de Cristo é a de Cristo homem, é a de Cristo humano. Percebe? Porque foi essa humanidade, essa conexão e esse encontro da causa com a identidade que fez o mundo prosperar depois. Porque percebe o que aconteceu depois de Cristo. A partir do momento que Cristo pisou na Terra e começou a criar o movimento dele, começou a liderar o movimento dele, começou a dizer para as pessoas qual que era a causa dele, começou a dizer para as pessoas contra que ele lutava, a favor do que ele lutava, o que era aquilo que ele defendia, o que era aquilo que ele achava que deveria ser. A partir do momento em que ele veio para a Terra e começou a contar essas histórias e começou a trazer essas mensagens, a vida do mundo começou a acelerar. Acelerar tanto que depois que ele morreu, depois que o corpo físico de Cristo deixou o mundo, a humanidade só acelerou, disparou para frente. A tecnologia nunca veio tão rápido. A evolução das eras nunca veio tão rápido. E o que antes demorava 10.000 anos para acontecer, agora demorou 500, 600. E quando a gente mal percebeu, já existia internet, já existia celular. Já existia tecnologia. E a tecnologia nada mais é do que manifestar o divino no tangível, a energia. O que mantém esse celular ligado é a energia. Não existe nada mais divino do que isso aqui, cara. Do que a criação humana, do que a vida e do que a capacidade que agora tenho de parar aqui, dentro da minha casa, às 8 da manhã, apertar um botão. E no que eu aperto um botão, 100 e tantas pessoas aparecem para me assistir. E eu consigo falar com um monte de gente. Pós-Cristo,
as pessoas perderam a culpa de prosperar. Perderam a culpa de viver livres. Perderam a culpa de viver o amor. Perderam a culpa de liderar. Só que o que eu vou falar agora é difícil. Mas existiu muita gente filha da puta no meio desse caminho, tá? Porque aí pensa só. Jesus, depois da passagem dele pela vida, passou a ser extremamente amado, extremamente admirado, porque as coisas que ele fez como homem marcaram o mundo. Porque o movimento que ele criou acelerou a história. E Jesus foi líder de movimento. Líder de movimento. Era isso que ele era. Ele criou um movimento e ele acelerou a história. E no que ele deixou o mundo, ele passou a ser extremamente admirado. Mas sabe qual que foi a merda? Gente mal intencionada percebeu isso. Aí você pensa só. Jesus era visto como rei dos reis. O novo rei que veio diretamente do divino para nos salvar. E agora o rei que era rei, o rei romano, o rei persa, esses reis ali da Arábia, daqueles cantos lá onde Jesus pisou, aqueles reis olharam para Cristo enquanto ele vivia e perseguiram Cristo, quiseram matar Cristo. Isso está na história. E mataram Cristo. Eles mataram Cristo porque se sentiam ameaçados. Porque não conseguiam admitir que um rei viria do povo. Percebe? Mataram Cristo porque se sentiram ameaçados. E não conseguiam admitir que um rei viesse do povo. Que um rei nascesse de baixo. E que um rei construísse o próprio reinado não através de guerra, de batalha ou de escravidão, mas através de movimento. Eles não queriam que esse movimento fosse criado. Aí o que fizeram? Foram lá, mataram Jesus. Só que, quando Jesus morre, ele vira mártir. Ele foi tão admirado em vida, que no momento em que ele morre, ele vira mártir. E quando as pessoas escutam a história da ressurreição, ele vira mais mártir ainda. O cara passa a ser uma lenda em pouquíssimo tempo e muito mais admirado em morte do que foi em vida. Aí esses reis filhos da puta, sabe o que eles fazem? Vou te falar um negócio que eu vou ser extremamente mal compreendido agora. Vai, compartilha essa live pra um monte de gente me odiar. Vai, manda essa live pra um monte de gente pra eu ser muito mal compreendido agora, tá? Vamos lá. Sabe o que esses reis filhos da puta fazem? Na hora que eles percebem que Cristo se tornou uma lenda no mundo e que aquele maluco não conseguia mais ser ignorado, eles viram o poder deles ameaçado. E aí sabe o que eles fizeram? Passaram a usar o nome dele para manter o próprio poder. Passaram a usar as mensagens do mundo espiritual para manter o próprio poder. E aí foi criada a Igreja de Cristo. Sendo que o próprio Cristo não tinha igreja. Sendo que o próprio Cristo não tinha doutrina. Mas esses reis babacas, eles olham para Cristo, veem Cristo mesmo após a morte virar uma lenda e falam assim: fudeu. Agora eu uso e corrompo a imagem dele para que as pessoas temam a mim, temam ao inferno, temam a tudo, temam a Deus e fiquem pessoas tementes e percam a prosperidade interna. Ou eu faço isso e doutrino as pessoas a serem menores e medíocres para manter o meu poder em nome de Jesus. Ele usava Jesus de forma corrupta. Ou daqui a pouco as pessoas vão perceber que elas podem liderar sozinhas. Porque a maior mensagem que Cristo teve foi liderança, tá?
A maior mensagem que Cristo teve foi liderança. Liderança de movimento. Essa era a mensagem de Cristo. Ele era exatamente o que o Paulo falou agora. Um judeu rebelde livre. Alguém próspero, inconformado e rebelde, fora da lei. Herói, mago. O cara era os 12 arquétipos ao mesmo tempo, maluco. O cara chegou no nível de transcendência que ele tinha uma comunicação que não dava pra não ouvir. Aí os reis olharam para aquilo ali. A hora que os reis olham para Jesus e veem Jesus virando uma lenda, eles falam, fudeu, vou perder meu poder. Então eles sequestram a imagem de Cristo, e fundam a igreja, cheia de doutrinas, dizendo que se você não seguir teu líder religioso, você vai pro inferno. E o próprio Jesus vai te encarregar da tua morte. O próprio Jesus vai te castigar. E aí criaram esse Deus castigador, esse Jesus castigador. Pra quê? Pra te botar medo, pra te fazer menor e pra fazer você não liderar o movimento, porque liderar o movimento é a mensagem de Cristo. Era o que Jesus gostaria que você fizesse, porque ele disse, vocês vão vir depois de mim e fazer coisas maiores do que eu, tem que seguir meus passos. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir os passos de Cristo. E seguir os passos de Cristo é liderar o movimento e acelerar a história. Ponto final. Seguir os passos de Cristo é liderar um movimento e acelerar a história. Ponto final. Não tem. E aí essas pessoas colocaram regras, colocaram doutrinas, criaram a igreja, criaram medo. Escreveram diversos textos, entre aspas, sagrados, mas que de porra nenhuma tinham de sagrados. E de novo afastaram as pessoas do mundo espiritual. E de novo afastaram as pessoas da espiritualidade. Fazendo agora elas viverem reféns de uma doutrina. Fazendo agora elas viverem reféns do medo. Fazendo agora elas viverem reféns da pobreza. Como que a igreja pode querer a pobreza? Pode incitar a pobreza? Pode incitar a miséria? Se a mensagem de Cristo era prosperidade, porra. Percebe? Percebe? Então você tem que tomar cuidado ao seguir uma doutrina religiosa que foi criada assim para a manutenção do poder dos reis. Porque os reis ficaram com medo da lenda que Jesus se tornou e passaram a usar a imagem dele para justificar o próprio poder, dizendo, olha, se tu não me obedecer, Deus vai te punir, porque eu sou enviado de Deus para te governar. Eu sou enviado de Deus para não sei o que. Eu vou te falar, esses caras existem até hoje. O que não falta hoje é nego falando de Deus para te fazer o que eles querem. Deus falou comigo e não sei o que, Deus falou comigo e não sei o que. Gente, deixa de ser imaturo. Você acha que Deus fala português? A linguagem do divino é profunda e antiga. Não é assim não, tá? Não é assim não. O cara age como se ele tivesse o WhatsApp de Deus. Igual os reis faziam na época, tá? Os reis e o Papa medieval, da Igreja Católica Apostólica Romana, que na Idade Média acabou com a humanidade, teve contribuições? Tem contribuições enormes. Mas que fez muita merda, fez também. Aí é lá o Papa junto com o rei
e falava assim: beleza, rei, como é que vamos manter teu poder? Aí o rei faz todo aquele teatro, usa o nome de Cristo em vão, e a humanidade, por medo, se mantém calada. Mas olha que loucura, né? Olha que loucura. O mais poderoso aí era quem mandava no rei. Não era o próprio rei. Porque aí haviam líderes religiosos, cristãos, falsos cristãos, que conseguiam mandar nos reis. É por isso que a igreja sempre foi a instituição mais poderosa do mundo. É porque através dessa mesma temência a esse mesmo Deus tirano lá do Antigo Testamento, eles usavam disso para manipular a massa. Eles usavam disso para fazer as pessoas ficarem tementes e não prosperarem. Porque agora, olha só, olha o que eles diziam. Porque agora, se você enriquecer, você não pode enriquecer. Enriquecer é feio. Dinheiro é do diabo. Prazer é do diabo. Você tem que fazer caridade. Doar 10% de tudo que você tem pra igreja, no mínimo. No mínimo 10% de tudo que você tem pra igreja. Agora você não pode ter prazer na vida. Que os prazeres mundanos te desligam de Jesus. Quem disse? Quem disse? Agora você não pode mais liderar. Você tem que ser liderado. Tem que ser submisso. Temente a Deus. Temente ao padre. Temente ao pastor. Temente, temente, temente. Senão você vai pro inferno. Então eles pegam a Bíblia e corrompem o que está escrito na Bíblia. Pegam a imagem de Cristo depois que ele virou lenda. E usam de forma profana a imagem dele para se beneficiarem nessa história. E aí a humanidade vive uma coisa chamada Idade das Trevas, que durou muito tempo. Idade das Trevas. E a gente só sai da Idade das Trevas no renascentismo. O que é o renascentismo? Renascentismo é o momento em que agora as pessoas param de ter medo dessa igreja do medo, que passou a usar o nome de Cristo em vão, que passou a usar o nome de Jesus para manter o próprio poder, porque ficou com medo de Jesus tirar o poder deles. Então, na verdade, a igreja começou a usar o nome de Jesus em vão, de forma profana, porque Jesus virou uma lenda tão grande que eles não conseguiam controlar. Aí é claro, eu vou agora usar o nome de Deus. Vou usar o nome de Jesus para te dar medo e para te fazer me obedece, né? Só que aí a Idade das Trevas acaba quando começa o renascentismo. O que é o renascentismo? Renascentismo é quando as pessoas passam a se voltar para a arte, para o imaginário, para as mitologias gregas, romanas, antigas. E ali elas se reconectam com a humanidade sem trevas. E elas conseguem ter uma visão humanizada do divino de novo. Não é à toa que pouco tempo depois nasce o protestantismo de Martim Lutero. O protestantismo nasce como uma forma de corrigir e de realinhar o caminho de Cristo. Mas olha só que loucura. Olha só que loucura. Agora, o próprio protestantismo se corrompeu de novo. E o caminho que foi criado para corrigir o caminho dos falsos profetas, de novo, em muitos momentos, não são todos, assim como não são todos os católicos, está corrompido também. E aí, acontece o seguinte:
nesse processo. É de novo gente ameaçada, gente com medo. Porque eles perceberam que as pessoas estão começando a encontrar o caminho de Jesus de verdade. E que elas estão começando a se lembrar que Jesus deseja que você lidere. Porque essa era a mensagem dele. Então vamos lá, vamos avançar nessa história para você entender onde é que eu quero chegar. A hora que eu chegar lá, tua cabeça vai explodir. Tá fazendo sentido até aqui, sim ou não? Manda um foguinho aqui pra mim. Se tá fazendo sentido até agora. Se esse panorama histórico que eu te dei deu pra dar uma clareza do que é o caminho de Cristo e do que fizeram na corrupção do caminho de Cristo. Fala, Bruno Tacitani. Grande irmão. Não, mano, ele ensinou a servir. Liderar é servir. E se você acha que liderar é mandar, é porque você tá com a visão que a igreja fez você ter, tá? Fique em paz que eu tô aqui pra te explicar. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tô aqui te ajudando. Então fica aí. Se liga. Vamos lá. Liderar é o maior ato de serviço que existe, tá? Liderar é o maior ato de serviço que existe na Terra. Não existe nada mais servir do que liderar. Porque, primeiro, para liderar necessito ser, necessito agir, necessito mostrar. Escreve assim, ó, ser, agir, mostrar. Para liderar necessito ser, necessito agir e necessito mostrar. Porque um líder deve ter autoridade, assim como Jesus tinha autoridade. Não, Jesus não era uma autoridade, Davi. Ele ensinou amor e serviço. Sim, porra, isso é ter autoridade, idiota. Esquece o que a doutrina te falou. Liderar é servir. Ser, agir e mostrar. Isso é autoridade. A autoridade, do próprio latim, vem de auctoritas atis. Auctoritas atis é a autoria de um ato. É aquele que faz na frente. Cristo nada mais foi do que aquele que fazia na frente. Aquele que fez primeiro, aquele que deu um exemplo. Então é a autoridade arrastada pelo exemplo. A autoridade arrastada pelo legado. Não uma autoridade declarada, uma autoridade imposta, como tinham os reis falsos profetas, como tinha a igreja. É a autoridade verdadeira no mostrar, no liderar, no direcionar. Isso Cristo tinha. E ele ensinou isso pra você. Então liderar é o maior ato de servir que existe. Porque a massa não sabe que ela precisa ser liberta. E existem pessoas do outro lado dessa tela. Existem pessoas do outro lado dessa rua. Existem pessoas do outro lado da cidade, quiçá do país, do mundo, esperando pela sua causa. Esperando pelo seu posicionamento. E pela falta do seu posicionamento você não enriquece, sabe por quê? Pela falta da sua liderança você não enriquece, não converte, não vende, não é percebido. Sabe por quê? Sabe por quê? Que o seu negócio ainda não atingiu um nível extra de prosperidade. Você sabe por quê? Porque você não liderou. E o caminho de Cristo é o caminho da prosperidade. Só que a partir do momento que você não lidera e é massa de manobra, olha o que eu vou falar. Quando você é massa de manobra, você está se distanciando do caminho de Cristo. Mesmo que você seja massa de manobra de uma religião que se diz cristã, você não está
no caminho de Cristo. Você está no caminho que alguém criou para você, porque o caminho de Cristo é o teu caminho. O caminho de Cristo é o seu caminho. O que te torna cristão é viver a sua verdade, é seguir o seu caminho, é liderar o seu movimento, é apresentar a sua causa ao mundo, é gritar para o mundo o que você acredita e mudar a forma que as coisas funcionam, porque foi isso que Cristo fez. Ele não foi massa de manobra de igreja nenhuma. Ele não foi massa de manobra de falso profeta nenhum. O que ele fez foi criar o próprio movimento e liderar a humanidade em direção ao despertar. Então, se você acredita que Cristo é o Salvador, se você acredita que ele foi um homem iluminado, que passou no mundo, que ele deve ser o exemplo, você deve seguir o caminho dele. Você deve seguir o caminho dele. Os mesmos passos, liderando o seu movimento, gritando a sua causa ao mundo. Aí quando você grita a tua causa ao mundo, quando você grita o que você está inconformado aí dentro, quando você grita o que você está inconformado, você fala assim, eu não aceito mais, eu quero fazer diferente. Vamos mudar o jeito que as coisas funcionam. Eu tenho crenças aqui que eu acredito, eu tenho um movimento dentro de mim, eu tenho uma causa que eu quero mudar na vida das pessoas. Você vai lá e grita essa causa para as pessoas. Eu contei na primeira live e vou contar aqui de novo sobre um exercício que eu faço sempre nas minhas palestras todas, eu sempre faço esse exercício. O exercício é o seguinte: eu vou lá, escolho alguém da plateia e peço para essa pessoa gritar para o mundo aquilo que ela acredita. Eu digo assim, olha só, pensa aí por 3 segundos, 4 segundos, uma causa sua. Alguma coisa que você acredita fortemente. O que você mudaria no mundo? O que você acha que deveria ser diferente? Eu peço para a pessoa fechar os olhos, meditar, se conectar com a divindade dela, se conectar com aquilo que existe mais profundo, com a essência, com a identidade. E gritar o que ela acredita, bem alto. Ah! Em segundo momento, eu digo assim, levanta a mão quem concorda. Quem também pensava nisso. Aí todo mundo... Da última vez que eu fiz isso, ela chegou a ser aplaudida, a mulher foi aplaudida por um monte de gente. Ela foi aplaudida de pé. Foi lindo. Eu tava ali, no palco. E eu disse, grita pro mundo que você acredita. Ela foi lá e gritou. E todo mundo... começou a bater palma e aplaudiu ela de pé. Foi emocionante. Aí eu disse, muito bom, senta, gente. Agora me conta uma coisa. Quem aqui sabia que ela pensava assim? Aí pouca gente levantou a mão. Quase ninguém levantou a mão. Qual é a lição que a gente tira disso? As pessoas estão esperando pelo teu posicionamento. Elas estão esperando pela tua causa. Elas estão esperando você dizer pro mundo aquilo que você acredita, aquilo que você mudaria. Elas estão esperando você se inconformar e seguir um caminho de Cristo. Porque o caminho de Cristo é a liderança. O caminho de Cristo é o movimento. Esse é o legado que ele deixa. A tua capacidade de ser como ele. E de despertar em você a união de pessoas através de uma causa. E de despertar em você a união de pessoas através de uma paixão que grita aqui dentro. Aí nessa hora, a tal da prosperidade aparece. A tal da riqueza aparece. Porque você está num caminho de transbordo, de abundância. Exato, César. Exato, César. Exato, César. Exato. Obras maiores. Obras maiores. Quem não quer fazer obras maiores que as de Cristo não é cristão. Não é cristão. Se você não tem, mesmo que em algum nível profundo, o desejo de realizar, de ser instrumento
para obras maiores que as de Cristo, você não é cristão. E se você está sendo massa de manobra na mão de uma doutrina religiosa, cuidado. Isso tá te afastando de Cristo. Tá te afastando da espiritualidade. Eu acredito em um mundo com menos religião e mais espiritualidade. Com mais conexão direta. O que é religião? Religião vem do religare, que é o religar. Só que para que eu preciso religar uma coisa que sempre teve uma ligação direta? Sabe? Então o lance não é eu precisar de alguém para ligar para mim. Eu não preciso ir lá pedir pro meu guru falso cristão pra ele mandar um WhatsApp pra Deus. Eu posso mandar essa porra desse WhatsApp. Todo mundo que existe tem a fonte divina dentro de si, cara. Todo mundo que existe tem a fonte divina dentro de si. A verdade tá ali. A verdade tá ali. A verdade está na espiritualidade, está na liderança de movimento. Não seja massa, seja líder. Porque já tem muita massa no mundo. E essa massa precisa de você. Ela precisa que você a lidere. Ela precisa que você vá lá e mude o mundo. Você precisa ser você a mudança que você quer no mundo. Você precisa ser você o despertar que você quer gerar nas pessoas. Mas Davi, por que não só gerar o despertar em mim? Por que eu tenho que gerar o despertar nas outras pessoas? Por quê? Por que não só me despertar? Por que eu tenho que despertar os outros? Porque esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho da espiritualidade. Quando eu pego e eu transbordo para você uma causa, e eu te ativo através do meu movimento, eu desbloqueio em mim a prosperidade. Eu desbloqueio em mim a abundância. Só que eu também tenho a capacidade de transferir isso para você, porque um líder de verdade não é aquele que forma apenas fiéis. Ter fiéis é só uma parte do processo. O verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes, novas lideranças. Assim como Cristo fez. Ele quer que muito mais movimentos apareçam. Faz sentido? Eita, dobrou aqui. Sim ou não? Manda a cabecinha explodindo pra nós. Vamos ver se vocês estão entendendo a mensagem. A mensagenzinha não é fácil de entender, não. Escreve assim, ó. Faz o seguinte, vamos crescer essa corrente aqui pra eu poder entregar o ouro do final da live. Eu vou entregar o ouro do final da live, mas pra eu entregar esse ouro você vai ter que fazer uma coisa, porque eu já tô entregando muito aqui. Vamos fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Tudo isso que eu tô falando se resume em apenas uma frase. Uma frase. Eu vou falar essa frase e você vai fazer assim, ó. Você vai printar essa live. Você vai printar essa live. Você vai postar nos stories
vai me marcar com a frase que eu vou falar. Pode ser? Se tiver bastante marcação, se você for abundante, transbordante do teu lado, porque eu tô sendo abundante, transbordante do meu lado. Eu tô aqui, transbordando pra você a sabedoria que eu tenho. Eu não precisava fazer isso. Até porque eu não tô te vendendo nada com isso. Né? Grana eu já faço. Agora, eu tô transbordando pra você. Aí você tem que transbordar comigo também. Como é que você vai transbordar comigo? Você vai marcar agora, ó. Tira um print aí. E aí você vai colocar a seguinte frase. A seguinte frase. Liderar é o caminho de Cristo. Liderar é o caminho de Cristo. Escreve assim, ó. Liderar é o caminho de Cristo. Pode escrever aqui embaixo. Tirar um print aí. E me marcar. Tira o print, me marca lá nos stories. Quando eu finalizar a live, tá? Se tiver bastante marcação, eu deixo salva. Sabe por quê? Porque tem muito código aqui, tem muita chave pesada aqui. Que só vai dar pra entender depois. Aí é melhor você assistir de novo, sacou? Porque sempre na hora que eu falo, vem muita emoção. Caraca, pode crer! Depois você assiste essa live de forma pragmática, que tem muita mensagem aqui subliminar na coisa. Tira o print aí. E bota lá. Davi! O que é que tudo isso tem a ver com movimento? Caralho, peraí, entendi, Davi. Então quando você falava assim, o movimento constrói o lucro, o movimento constrói o lucro, o movimento constrói o lucro, constrói o lucro, constrói o lucro, constrói o lucro. Não era de dinheiro que você estava falando, né? Era de Jesus, Davi. Era. Cadê a cabeça explodindo? Era de Jesus que eu tava falando. Por que o meu slogan, o grande ideal do meu movimento, é que o movimento constrói o lucro? Que criação de movimento constrói o lucro? Você pode olhar para isso de uma maneira intangível, né? Você pode olhar para isso de uma forma, quer dizer, de uma forma tangível, de uma forma quase que mundana, né? O movimento constrói o lucro. Ah tá, Davi, então criação de movimento faz eu faturar mais no meu negócio. Ok, sim. Isso é uma visão pequena. O movimento constrói o lucro quer dizer que quando há liderança, quando há serviço, quando há o caminho espiritual alinhado com a mensagem de Cristo, alinhado com a mensagem divina, alinhado com uma causa verdadeira que toca a identidade, quando existe um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada, quando existe a união de um povo em prol de uma causa, que é o movimento, uma multidão arrastada a partir de uma causa, quando existe a criação de movimento, existe a aceleração da história. E existe lucro no dinheiro, na família, na história, no processo, no mundo.